Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, em nome dos que contribuíram aí para a realização desse evento, que são 3 atores envolvidos, a Escola Judicial e de Administração Judiciária, aqui representada pelo seu diretor, Dr. Gerson Paulo Taboada Conrado, que também é o vice-presidente do Tribunal, a Secretaria de Recursos Humanos, através do Serviço de Capacitação e Desenvolvimento, e a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Nós queremos agradecer, pelo menos os números que eu tenho aqui, aos 55 inscritos para acompanhar presencialmente esse evento e aos 35 que nos acompanham à distância, nas varas do trabalho do interior do Estado e, quem sabe, até alguns colegas dos setores de distribuição, do serviço de distribuição. Bom, eu estou falando aqui da primeira edição do Justiça em Movimento no Além das Imagens, que vai abordar alguns aspectos relacionados às condições de trabalho em frigoríficos de Santa Catarina e do Brasil. Eu convido inicialmente para presidir a mesa de trabalhos o excelentíssimo juiz Dr. Gerson Paulo Taboada Conrado, vice-presidente do Tribunal e diretor da Escola Judicial e de Administração Judiciária. Por gentileza. Para compor a mesa, também convido o excelentíssimo Dr. Rodrigo Goldschmidt, juiz do trabalho, que atua na primeira vara do trabalho de Chapecó. Dr. Rodrigo é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Convido também o excelentíssimo Dr. Guilherme Kirchig, procurador do trabalho da 12ª Região, que atua na jurisdição de Joaçaba. Convido o senhor Célio Alves Elias, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Alimentos, com atuação no sul do estado de Santa Catarina. E, por fim, convido o senhor Ricardo Gouveia, representante da Associação Catarinense de Avicultura e do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados em Santa Catarina. Bom, agora eu peço licença para fazer um rápido relato do que são o programa Além das Imagens e do que é o Justiça em Movimento. O programa Além das Imagens ele nasceu na gestão da doutora Lígia Maria Teixeira Gouveia e foi uma proposta em cima de temas trazidos por produções cinematográficas, temas relacionados, no mais das vezes, às relações de trabalho, ao mundo do trabalho, produzir reflexões, debates, painéis a respeito dos temas que eram exibidos aqui no auditório. Esse projeto ele funcionou bem, basicamente, no período em que a doutora Lígia foi presidente, e estava um pouco adormecido. E quando o doutor Gilmar Cavalieri nos pediu para que a gente começasse a proporcionar um debate sobre os temas que foram abordados, que estão sendo abordados pelo nosso programa de reportagem, nosso documentário Justiça em Movimento, que acredito que a maioria de vocês já tenha tido acesso, já tenha tido a oportunidade de assistir, ocorreu-nos que seria uma boa ideia resgatar o Além das Imagens, não trazendo aqui um filme como foi a praxe na época que o projeto funcionou, mas trazer justamente esses episódios do Justiça em Movimento, que nós já completamos aí 11 documentários e continuamos produzindo, e seria uma forma então de conjugar os 2 programas, iniciar uma atividade que vai se prestar justamente a gente fazer essa exibição, né? E, na sequência, sempre garantindo o contraditório, garantindo o contraponto, proporcionando um espaço para o debate, a gente produzia aqui as nossas reflexões sobre os temas que estão abordados, muitos deles, inclusive, inconclusos, porque a legislação, dinâmica como né, o Congresso Nacional, muitas vezes ainda em processo de formulação e de votação de alguns projetos que estão aí repercutindo nas relações de trabalho. Então, a ideia basicamente foi essa, de, através do Além das Imagens, proporcionar um debate sobre os temas que estão sendo provocados pelo Justiça em Movimento. O Justiça em Movimento surgiu de uma provocação da direção da TV Justiça, que nos convidou a sair do
do conforto, das variáveis que a gente controla do estúdio, produção de programas de entrevistas, que normalmente os tribunais do trabalho no Brasil têm se limitado a esse tipo de produção, nos provocou para que saíssemos às ruas e começássemos a fazer um outro tipo de produção. E nós aceitamos o desafio e fizemos, e embora todo o nosso esforço, ainda não tivemos a satisfação de emplacar o nosso programa na grade da TV Justiça, mas já tivemos 12 emissoras de TV a cabo em Santa Catarina que já veicularam os nossos programas. Estamos postando eles também num canal que nós abrimos agora no YouTube. E, como de resto, toda a nossa produção, que já há cerca de 450 entrevistas desde o início das gravações, antes mesmo da TV Justiça existir, que estão todas elas postadas na nossa videoteca, na página da Assessoria de Comunicação, na página do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. Então, eu agradeço imensamente, né, o interesse de todos em participar disso. É uma experiência, é o primeiro que esperamos de uma série de eventos dessa natureza, onde a gente pretende, a pedido, né, pela demanda apresentada pelo presidente do tribunal, começar um processo de reflexão e discussão mais aprofundado dos temas que nós estamos abordando. Porque nós fazemos questão de frisar o seguinte: muito embora nós não tenhamos ainda, no aspecto estético, né, atingido um nível que a gente gostaria nesse tipo de produção, mas isso é um processo, é gradual, nós vamos progredindo nesse sentido, mas o mais importante para nós é a produção de conteúdo. E no mais das vezes, esses conteúdos, essas produções abordam os temas de maneira muito superficial, e nós precisamos abordar esses temas em profundidade, e depois mesmo de exibi-los, ainda oportunizar esses debates, porque também é importante que se frise que esse programa foi produzido há cerca de 3 anos, e de lá para cá, certamente, alguns desdobramentos já aconteceram pelo Estado afora, com a propositura de algumas ações civis públicas, providências que as próprias empresas já tomaram, julgados que já provocaram até algumas alterações no próprio ambiente de trabalho. Então, faço questão de registrar também que esse programa ele já tem 3 anos da sua produção, e de lá para cá algumas coisas já aconteceram, alguns desdobramentos já aconteceram. Então, eu gostaria agora, nesse momento, de passar a palavra para o nosso coordenador da mesa, o Dr. Gerson, para a sua manifestação inicial. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero justificar a ausência do presidente do tribunal, juiz Gilmar, e da corregedora, juíza Gisele, que se encontram em reunião do Perecor, Colégio de Presidentes e Corregedores, no Paraná. Eu transmito, então, em nome de ambos, as escusas pelo não comparecimento. Esse evento é um evento institucional, é um evento da instituição Tribunal Regional do Trabalho. E ele agrega setores distintos da nossa instituição, mas que trabalham em conjunto. Ascom, escola e capacitação. E eu quero agradecer ao Vanderlei, à Letícia e à Luísa, representando respectivamente a Ascom, capacitação e escola, pelo esforço desenvolvido para que fosse possível a realização desse evento, que certamente é o primeiro de uma série. Contamos com a preciosa colaboração e prontamente aceita, isso deve ser também ressaltado, do Dr. Rodrigo Goldschmidt, do Dr. Guilherme, do Célio, representante dos trabalhadores, e do Ricardo Gouveia, representante dos empregadores, vinculados à agroindústria de Santa Catarina. Buscamos, com isso, tornar um evento democrático, um debate democrático, buscando, com isso, soluções para eventuais problemas que ocorram, que existam, e nós sabemos que existem, nas relações capital e trabalho. Pensamos que a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos são entes que devem mais se voltar
para a prevenção de litígios do que propriamente na solução de litígios. A melhor forma de solucionarmos litígios é prevenir a sua ocorrência. Esse é o objetivo desse evento, assim como os diversos outros que se seguirão. Eu agradeço encarecidamente a presença de todos que aqui estão, agradeço também a presença daqueles que se encontram nas diversas unidades judiciárias do Estado, acompanhando também a nossa programação. Obrigado a todos e retorno ao Vanderlei. Bem, nós também fazemos questão de agradecer o pronto atendimento ao convite, né, que formulado por nós, para os debatedores, que certamente são fundamentais para o sucesso dessa nossa reflexão. Bom, na sequência nós vamos então apresentar o vídeo, e eu queria já deixar informado de antemão que as perguntas que vão se suceder às falas dos integrantes da mesa e que vão acontecer depois da exibição. As perguntas vão ser feitas por microfone, os que estão aqui, e o pessoal que está nos acompanhando à distância pode encaminhar pelo chat, que nós vamos colocar, e de preferência também já indicando a quem é dirigida a pergunta. Tá certo? Bom, então, convido a todos agora, inclusive os que estão na mesa, para se sentarem aqui para ficarem mais confortáveis, né? E vamos então assistir o programa, que tem uma duração de 24 minutos, são 3 blocos de 8 minutos cada. O Justiça em Movimento continua na região de Criciúma, no sul de Santa Catarina. No programa anterior, mostramos a dureza do trabalho nas minas de carvão. Hoje mostraremos uma outra atividade, cujo produto está presente na maioria dos lares brasileiros e de quase todo o mundo. Obrigado. O frango é um legítimo representante da culinária nativa brasileira. É servido ao primo canto no sul ou com açafrão nas Minas Gerais, ou simplesmente assado em todas as partes do mundo. Seu preço acessível já foi usado como símbolo de sucesso de políticas econômicas. O frango é hoje responsável por grande parte das exportações brasileiras. Só o Brasil produz mais de 8,5 milhões de toneladas ano. 1/3 da produção brasileira é exportada. Em 2004, o Brasil foi o maior exportador mundial do produto. Tudo isso envolve cerca de 3 milhões de pessoas na produção, processamento e comercialização do frango no país. É justamente dessas pessoas e do seu trabalho que vamos falar no programa de hoje. Antes de chegar ao alcance do consumidor em perfeitas condições de higiene e em inúmeros cortes especiais, o frango passa por um processo de industrialização extremamente cuidadoso, planejado e controlado. Com todos os avanços da tecnologia dos dias de hoje, ainda não se conseguiu inventar uma máquina ou robô mais eficiente que as mãos humanas para o trabalho de desmonte dos frangos nas agroindústrias avícolas. Em países desenvolvidos, até existem fábricas totalmente automatizadas, mas elas não conseguem garantir perfeição e exatidão nas operações de desmembramento e desossa das aves, por exemplo. Daí a opção dos grandes grupos multinacionais da área pelo Brasil, mesmo dentre os demais países do terceiro mundo que apresentam condições economicamente mais vantajosas, como mão de obra mais barata. No Brasil, além do baixo custo, a qualidade e a produtividade da mão de obra falam mais alto. Mas tudo isso tem um preço alto
para a saúde dos trabalhadores. Você não pode, por exemplo, eliminar totalmente o frio, não só o frio ambiente, como o frio da peça que a pessoa manipula. Você não pode eliminar aquele corte, porque ele tem que cortar, porque são processos de desossa, né, do produto. Mas o que é mais grave é a questão da produtividade, da repetitividade, da exigência de fazer um trabalho que já está num ambiente inóspito, né? Com uma série de condições de trabalho ruins, aumentando esse ritmo, uma velocidade muito grande de produção. Aumenta-se, o que se nota é que se aumenta a produção, mas não aumenta o número de pessoas. Não existem pausas entre o trabalho que a pessoa possa parar, descansar e sair do ambiente do trabalho. Existe uma resistência muito grande dessas empresas de adotarem pausas. O nosso setor ali, o peito caía da calha na correia, os homens desossavam na gancheira, que também é um serviço ruim. Aí tinha escolha lá embaixo, tinha as balanças, que era a pauleira, né? Muitas vezes ficava sem rodízio, assim, que eles nem aí para rodízio, né? Tu tinha que aguentar ali 9 horas. Muita gente ficava 9 horas na faca, assim, ó. Arrancando pele, porque não é fácil, arrancar pele o dia inteiro. E o dia inteiro na faca, e tu na escolha, cansei de ficar lá embaixo na escolha. Aquela entrada de ar no meu pescoço, dor na nuca, tenho dor na nuca até hoje por causa desse frio aí, ó. As empresas, elas podem produzir, podem ser lucrativas, mas isso não necessariamente precisa ser à custa da saúde do trabalhador. Esse é o princípio que rege. As pessoas, em geral, não aguentam muitos anos trabalhando nessa atividade. Mas o que acontece com quem fica? Quem insiste em trabalhar apesar de saber que poderá ter problemas sérios de saúde? Vamos conhecer o caso de uma trabalhadora que ficou 11 anos na mesma atividade e hoje se encontra numa situação dramática e aparentemente sem solução. Há 11 anos atrás, a gente desossava, para passar na experiência, era 2,5 coxas por minuto, né? Tudo bem, tu trabalhava um mês, tu acostumava a desossar aquele ritmo ali e pronto, né? Só porque ao passar dos anos eles foram aumentando a produção e aumentaram 3, 4 anos eu já estava desossando 4, 5 coxas. E agora, no último ano que eu saí em janeiro, que eu não trabalhei mais nada, né? Que eu ainda voltei de férias, ainda fizeram eu trabalhar com os dedos atrofiados. Daí eu voltei a trabalhar, desossava 7 coxas por minuto. Em 11 anos subiu a produção assim, né? Nós temos uma política muito forte de conscientização pela busca da prevenção junto aos trabalhadores, principalmente pelas questões de lesões por esforços repetitivos, que é uma doença que está acarretando muitos trabalhadores lesionados, e, como o caso da Valdirene, né, uma pessoa que está inválida, não é só a única da categoria, desse processo todo, nós temos duas ou três aposentadorias já por invalidez. Muitas vezes tem fatores biomecânicos no posto de trabalho que são muito importantes, por exemplo, o ritmo de desossa, né? Se o ritmo está muito intenso, se as facas estão bem amoladas ou não, isso pode influenciar muito no esforço do trabalhador, né? Se a postura é uma postura confortável ou não, se eles têm um banquinho para descanso ou não, né? Uma banqueta que não necessariamente o trabalhador precisa ficar sentado, mas pelo menos tem um apoio para o descanso. Daí eu comecei há 5 anos atrás a sentir muito repuxo, dor de noite, assim eu me acordava desatinada, não podia com o peso do braço, e formigamento, deixava as coisas, a faca, as coisas cair da mão em casa. Daí eu procurei um médico, aí no tempo era médica, era uma doutora, né? Daí ela disse, isso é dor muscular, isso é... Daí me dava tratamento, eu fazia, melhorava um pouco, voltava de novo. Eles até me encaminhavam com um ortopedista, né, em Criciúma, eu ia, fazia, chegava lá e já sabia tudo que eu tinha, não precisava contar nada, né. Daí fui fazendo tratamento. Daí agora, em novembro do ano passado, eu não aguentei mais. Aí eu olhava de manhã, meu marido disse, os teus dedos estão atrofiados. Eu disse, não. E puxava, e abria e pronto, né. Daí, uma semana eu não consegui mais abrir de manhã. Eles fecharam mesmo, daí eu me desesperei.
Daí eu fui no médico, eu ia pegar férias em novembro. Daí assim, eu fui até numa boa. Eu sim pro médico, doutor, eu queria fazer um ultrassom no meu braço, olha aí meus dedos. Não abre mais. Ele ficou assim, meio apavorado. Tá, tudo bem, daí me deu. Daí eu disse, ai, doutor, eu sinto assim como se o meu braço estivesse podre. Que assim, que eu não tenho mais firmeza, cai da mão as coisas, é horrível, formigamento. Daí ele assim, não, tu pega e faz ultrassom. Daí eu fiz, trouxe para ele, já estava de férias, trouxe nas minhas férias, ele olhou para mim e disse assim, Valdirene, teu braço está podre mesmo. Quando ele disse assim, eu me desesperei, né? Porque eu dizia assim, brincando, né? A história de Valdirene pode ser considerada um caso isolado? Ou as empresas, pressionadas por exigências de um mercado consumidor cada vez mais sofisticado, estão relegando a saúde dos trabalhadores a um segundo plano? No próximo bloco, vamos mostrar o caso de 9 mulheres demitidas por se rebelarem contra as baixas temperaturas do ambiente em que trabalhavam. É logo após o intervalo. Expor-se ao sol durante alguns minutos para escapar do frio intenso. Por causa disso, 9 trabalhadoras foram demitidas de uma empresa do setor agroindustrial. O caso aconteceu em Forquilinha, no sul de Santa Catarina. Eu e a equipe do Justiça em Movimento fomos até lá para conversar com algumas dessas trabalhadoras. A temperatura dentro da fábrica estava em 6 graus, dentro da fábrica. E o produto nesse dia estava de 3 graus, saindo lá de trás, onde sai, vindo na correia, chegando ao ponto de ser cortado a 3,5, mas quando ele caía na correia, de 3 graus. Aí chamamos um encarregado, botou o termômetro e viu que realmente estava 3 graus, ele considerou que estava frio demais. E assim, aí havia dias que nós não aguentava mais, então nós chegava a largar bacias na correia com água quente para cada uma das funcionárias e pondo a mão dentro para esquentar, para poder dar continuação ao produto. Então, assim, devido a isso, nós havíamos se prejudicando cada vez mais, mas nós não tinha como trabalhar se não fizéssemos isso. E falar não adiantava, porque mais do que nós já havia falado, não adiantava. Então, nesse dia, nós resolvemos se reunir entre as 9 e mais a correia inteira para saímos para fora, pedimos para baixar, não adiantou, eles falaram que iam arrumar, não adiantava de nada, avisamos o encarregado, avisamos o apoio de linha, avisamos os ITOs, que todos são responsáveis, mesmo assim não adiantou. Muitas de nós, assim, inclusive as 9, não aguentaram e saímos para fora, para podermos nos esquentar minutos no sol. E nem esquentamos, realmente nem esquentamos. Eles alegam que nós esquentamos, mas nem chegamos a esquentar no sol quando foi acionado o gerente geral lá, que nós estaríamos fazendo uma greve devido ao frio. Quando a isso, eles nos abordaram e levaram nós para a sala ao lado, e ele, curto, grosso, cavalo, desumano, nem deixou nós falar, nem deixou nós se defender. Só disse que tudo que nós falássemos naquela hora seria pior para nós. Encaminhou nós para o setor pessoal, por justa causa, aí demitiu nós por justa causa e mandou nós procurar nossos direitos. E estamos até hoje, então, procurando nossos direitos. Essa atitude deles é uma atitude para colocar medo nos demais, nos colegas de vocês, para que outras pessoas não reclamem ou não tomem uma atitude como vocês tomaram? Sim, porque naquela época ali o pessoal estava revoltado e foi feita uma votação, né, secreta do sindicato, e eles tinham votado contra a Seara por causa do frio, que eles também estavam reclamando muito, e teve bastante voto, né, contra a Seara por causa que eles faziam greve por causa do frio, e ele botou medo no pessoal através de nós, porque como ele demitiu por justa causa nós, os outros ficaram com medo, e foi aonde que eles se aquietaram, ficaram com medo de ser demitido também por justa causa. Até no dia ele falou, eu falei para ele se ele podia fazer isso aí, né? Botar nós às 9, por justa causa. Ele disse que para ele, o gerente falou que para ele era indiferente. Como saía às 9, entrava às 9. Para ele não fazia diferença. Ele foi bem grosso mesmo, bem ignorante.
Ainda no mesmo dia, o supervisor chegou em mim explicando que não sei aonde, lá fora, um frigorífico lá para o exterior, que o pessoal trabalhava sem luva de lã e era bem pior que nós achávamos ainda, que estava reclamando ainda, né? Eu acho assim, ó, devido no momento que o trabalhador chega a procurar um serviço, está trabalhando, está disposto a trabalhar. Tu vai trabalhar porque tu precisa, não por um esporte, por um lazer, por nada disso. Tu trabalha porque tu precisa. Frio dói. Oi, como dói. Eu, como era nova, que entrei, 9 meses de empresa, né? Como eu falei para o gerente, ele dizia assim, eu estou saindo daqui traumatizada. É o meu primeiro emprego e traumatizada. Porque eu gostava eu não era nem sócia do sindicato. Eu não era. Porque eu era a favor da empresa. Estava começando agora. Queria começar a minha vida, né? Que eu tinha ficado viúva, tinha 2 filhos pequenos, então eu queria trabalhar. Como eu falei para o gerente, eu não quero ir para a rua. Mas ele fez. Ele disse que tanto fazia tirar 9 e botar 9 no outro dia. E é fácil mesmo. Só porque ele tirou as 9 melhor da correia. Eu tinha 9 meses, mas eu fazia o serviço de uma de 10 que não fazia. Que tinha gente ali com 7, 8 anos de firma, não sabia ir para uma balança, não sabia escolher um peito lá embaixo. E eu fiz. Elas estão aí de testemunha como eu faço. Para te ver que eu estou trabalhando em outro frigorífico. Tá? Porque a temperatura é bem melhor. A empresa, no começo, fez de tudo para tentar dizer que não era um acidente de trabalho, né? Daí eles me levaram no médico, os médicos comprovaram, não tinham como provar que não era acidente de trabalho. Daí eles exigiam que eu fosse num psiquiatra, que o meu problema do braço mais era da minha cabeça. Eu fui no psiquiatra e o psiquiatra deu com os 2 pés neles. Psiquiatra lá, me levaram psiquiatra em Curitiba e me levaram um psiquiatra em Florianópolis. Aqui de Criciúma mesmo, o psiquiatra perguntou se eles eram loucos. O que é que tinha a ver o meu problema do braço, esse atrofiamento, com a minha cabeça? Nada a ver, eles disseram. Ela podia estar com um trauma muito maior por causa da doença. Só porque eu me apego muito com Deus, né? Tenho muita fé e sei que Ele não vai me abandonar. Mesmo nas situações difíceis que eu estou passando, cada dia que passa é um dia mais difícil que o outro. Esse quadro descrito pela Valdirene, ele é comum em praticamente todas as empresas do ramo, ou seria um caso que só ocorreu na empresa que ela trabalha? É comum, acho que é mais comum do que parece em quase todas as empresas. Logicamente, tem umas que pode ser pior, o tratamento é dado ao trabalhador. Pelo que eu soube, já em várias empresas, é comum que se tenha um descaso pela doença, é comum que se diga que é problema a pessoa não tem problema psicológico, e, na verdade, o que se sabe é que a pessoa acaba tendo problema psicológico pelo problema que é causado fisiologicamente, ela acaba, coitada, ficando numa situação que tem problema psicológico. É comum que as empresas não reconheçam a doença, né? Então, eu acho que é mais comum, para todas as empresas, não é um caso isolado, não. Como o Estado deve agir na prevenção desses danos, muitas vezes irreversíveis à saúde dos trabalhadores? A solução seria impor indenizações financeiras mais rigorosas? Confira o que dizem especialistas logo após o intervalo no nosso último bloco. Como evitar os danos irreparáveis à saúde dos trabalhadores? A manipulação dos frangos deve ser feita necessariamente em temperaturas baixas, a fim de garantir um produto em boas condições para o consumo humano. O que fazer então para industrializar o frango em grandes quantidades e não prejudicar a saúde dos trabalhadores? Entendo que o Estado tem o seu papel e acho que nos últimos anos tem falhado principalmente na fiscalização, né? Entendo que ações do Ministério Público são importantes, né? Até porque muitas vezes elas surpreendem as empresas, né? De quem é a responsabilidade, afinal de contas, por um caso como o da Valdirene? Responsabilidade, eu acho que existe de
muitos, né, ou quase todos, né, existe a responsabilidade, obviamente, da empresa, que tem conhecimento. Elas não são empresas, na maior parte delas, só se for muito pequenininha, que desconheçam esse problema, né? Elas sabem que existe a responsabilidade daqueles que tratam, dos médicos, de não fazer um diagnóstico precoce e não fazer um encaminhamento. Responsabilidade também do Ministério do Trabalho, talvez por não ter ido mais forte, mas nós temos as nossas limitações. O Ministério Público do Trabalho tentou, inclusive, com uma empresa que eu participei da negociação, fazer um ajuste de conduta, mas tem dificuldade, né, pela própria legislação. E eu acho que a única forma é realmente transformar isso numa indenização pesada, uma indenização por danos morais, talvez de acordar, não que isso vai resolver, porque isso aí vai levar aos casos extremos, né? Então, para ir para a Justiça do Trabalho, quanto mais você começa a pesar no bolso, isso pode mudar. As nossas multas não são tão altas assim, né? Então, elas talvez não vão inibir uma ação de uma empresa que ganha milhões por uma pequena multa do Ministério do Trabalho, porque também a gente não pode ficar só dedicado a um tipo de setor, né? O próprio Ministério Público do Trabalho também tem as suas dificuldades. Há medidas eficazes que podem ser tomadas. Entretanto, para isso, o trabalho na linha de produção precisa ser alterado, mas as empresas geralmente alegam que seu custo tornaria inviável a produção. Chegam até a ameaçar com o fechamento de fábricas. Constantemente agora na nossa campanha salarial, onde os trabalhadores estavam quase entrando em greve, né? Toda a sociedade se mobilizou, Câmara de Vereadores, Prefeitura, CDL, pressionando o sindicato para que o sindicato aceitasse a proposta da empresa, porque senão a empresa sairia de Forquilinha ia perder muito. E aí eu pergunto, por que essas pessoas, essas entidades, Prefeitura, Câmara de Vereadores, o CDL, não se mobilizam para buscar, né, a manutenção dessa empresa no município, mas também com qualidade de vida, porque essas empresas adoecem o trabalhador e jogam para o poder público pagar, né? A questão da saúde em Forquilinha já está um caos, entendeu? Esses trabalhadores constantemente estão nos postos de saúde buscando medicamentos para aliviar um pouco as suas dores. E isso quem paga? Quem paga é o cidadão de Forquilinha. A gente espera, né, que o próprio judiciário, Vanderlei, que o próprio judiciário verifique essas questões, porque as agroindústrias, elas forjam muito as informações, né, elas convidam, como eu já ouvi em sessões aí das varas do trabalho aqui, a empresa convidando o juiz para visitar. Mas, claro, na hora que um juiz desse vai visitar, eles baixam o ritmo da produção, aumentam a temperatura. As provas são muito forjadas. A gente tem que estar mostrando que realmente a sonegação de informação e a depredação da mão de obra na agroindústria brasileira ela está muito forte. Uma luz pode ter surgido no fim do túnel, a partir da entrada em cena do Ministério Público do Trabalho. A juíza Desirê Ávila Bowman, da 4ª Vara Trabalhista de Criciúma, concedeu liminar numa ação civil pública, ajuizada pelo Procurador do Trabalho, Jean Carlo Voltolini, e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor, impondo uma série de medidas à empresa Seara, pertencente ao Grupo Transnacional Cargill, no município de Forquilinha, vizinho a Criciúma. Entre elas, as de maior impacto são a redução da jornada de trabalho e a imposição de pausas durante a jornada. A maioria desses trabalhadores trabalha de pé, na mesma posição, durante toda a jornada. Então, realmente, a pausa é importante, né, para haver um descanso e depois a retomada. No Tribunal Regional do Trabalho catarinense, a liminar foi mantida pela relatora, juíza Marta Vilauba Fabre. Todas as medidas se destinam a preservar a saúde dos empregados da empresa. O Sindicato dos Trabalhadores atribuiu à decisão a qualidade das provas feitas pelo Ministério Público do Trabalho. E a determinação do Ministério Público de ir lá buscar provas, pegar o termógrafo, buscar a temperatura real que esses trabalhadores vivem dentro dessas agroindústrias, né, foi um fator determinante para que provasse de que existe irregularidade até nas anotações das temperaturas, tanto das empresas como do sistema do CIF, que é a Inspeção Federal, onde foi provado lá em Forquilinha de que há a manipulação dessas informações para o mercado externo. Com certeza a diminuição da jornada de trabalho é um aspecto que vai contribuir para a preservação da saúde dos trabalhadores. Com a decisão da Justiça do Trabalho, a empresa ficou obrigada também a aceitar atestados dos médicos que atendem os trabalhadores e não apenas os da empresa, e deverá acatar o período de afastamento
e o tratamento sugeridos. Deverá também considerar o tempo gasto na troca de roupas e uniformes, como jornada de trabalho efetiva, o que não era feito. Devido às normas sanitárias, esse tempo é considerável na atividade. A ordem judicial determinou que passa a ser obrigação da empresa o diagnóstico precoce das doenças e o afastamento do empregado com suspeita de estar acometido de doença ocupacional, pagando integralmente o respectivo tratamento. Num trabalhador que já está, digamos, com um diagnóstico de tendinite, normalmente se deve afastar esse trabalhador das suas atividades por algum tempo, que é variável, depende do quadro. Normalmente se usa medicamentos, né, anti-inflamatórios, analgésicos, se faz fisioterapia como tratamento. A juíza estabeleceu uma multa de R$100 mil cada vez que uma obrigação seja descumprida. Os trabalhadores comemoram. E a decisão da Justiça do Trabalho, ela só vem confirmar tudo aquilo que nós já viemos há anos denunciando, que é o ritmo excessivo, né, nas agroindústrias em todo o território nacional. Para evitarmos as doenças ocupacionais e o número de trabalhadores lesionados no território nacional, só tem uma saída, é a redução da jornada de trabalho e o tempo que esses trabalhadores estão expostos a essas temperaturas e a esse ritmo louco que as agroindústrias implantam para os trabalhadores no Brasil. A empresa Seara Cargill foi procurada pelo Justiça em Movimento para falar sobre a liminar. Em resposta enviada por e-mail, informou que está mantendo nas salas de cortes daquela unidade temperatura superior ao limite de 10 graus centígrados. Na resposta, a empresa destacou o caráter provisório da decisão, da qual está recorrendo, e que provará estar cumprindo a legislação trabalhista de forma a garantir os seus direitos e interesses, bem como os de seus funcionários, clientes, fornecedores e comunidade. Empresas vivem do lucro. As agroindústrias avícolas estão preocupadas em cumprir contratos de exportação em prazos curtos, requerendo produtividade e resistem a aumentos na conta dos direitos sociais. Gastos com medidas preventivas custam dinheiro e mais custos significam menos lucros. Como resolver essa situação? O médico e professor Erval Pina Ribeiro, especializado em saúde do trabalhador, tem uma opinião. Como é que nós vamos deter esse tipo de processo? Eu tenho certeza que a justiça está fazendo o seu papel, mas é insuficiente. Nós temos que discutir isso na sociedade. Que sociedade e que custo de crescimento, né, de exportação desse tipo de bem nós estamos ganhando, levando à destruição dessa força de trabalho brasileira, geralmente jovem, e com um agravante feminina, que é pior ainda, né? Diante da própria situação de mulher numa sociedade que é profundamente machista. Enquanto esperamos que essa discussão aconteça, o Justiça em Movimento segue em frente. No próximo programa estaremos em Lages, no Planalto Serrano Catarinense, e vamos falar de um tema bastante polêmico, a terceirização. Até lá!